Shalom Adonai, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem vos fala é o pastor José Maria. Nós iremos iniciar agora um bate-papo entre amigos. Eu estou muito feliz, porque hoje eu tenho o privilégio de receber alguém que eu amo, alguém que eu respeito, alguém que eu admiro. Estou aqui com o presbítero Robson. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, pastor, e com o senhor? Bem, graças a Deus. Aleluia. Chama a vinheta, produção. Presbítero Robson, eu quero iniciar te perguntando como foi o seu processo até ter um encontro com o Senhor Jesus. Pastor, como a maioria dos cristãos sempre fala, aquele que não vai pelo amor, geralmente vai pela dor. Quem dera que todos nós tivéssemos nascido num lar cristão, tivéssemos crescido debaixo da palavra de Deus, instruído desde pequenos, mas pela glória de Deus, não importa o tempo, não importa a época, a idade, eu creio que todos têm uma oportunidade de encontrar com o Senhor. E a minha conversão foi num momento da minha vida muito difícil. Eu estava passando um momento terrível na minha vida. Nunca pensei que eu chegaria naquele ponto, nunca pensei que eu passaria por aquilo, E teve um certo dia, eu estava vivendo assim, muito deprimido, e esse lugar, essa cidade que eu nasci, que eu vivi, e que eu amo tanto, eu me sentia oprimido mesmo aqui, E eu pensei que eu ia morrer assim, se eu continuasse aqui na cidade. Tudo que eu olhava para mim estava errado, tudo que eu olhava estava feio. E Estava sem cor, né? Tava. E aí eu pensei, eu tenho um amigo, a esposa dele veio de outro estado, e aí eu pensei assim, eu vou lá na casa dele e vou propor a eles, porque na época eles moravam numa casinha muito simples, pequenininha, e ela sempre dizia que tinha uma casa boa lá no estado que ela veio. Então eu pensei assim que a gente poderia fazer uma permuta, para eles irem para uma casa mais confortável e eu iria embora e também não ficaria preso no aluguel. Sim. E aí quando eu cheguei na casa dele, estava chegando do trabalho, era um dia de tardinho, não me lembro do dia, e ele perguntou: Robson, mas por que você quer ir embora? Eu falei: Fernando, eu só quero ir embora. Se vocês aceitarem, vocês vão para minha casa, cede a casa de vocês ficam confortáveis, eu fico confortável, e assim fica bom para ambas as partes. Aí ele me fez uma proposta. Ele falou assim: Robson, eu estou vendo que você está passando por problema, eu posso te levar uma dona aqui perto de casa que faz oração? Naquele momento, pastor, qualquer coisa que viesse para a minha vida era bem-vindo. Eu estava numa situação tão deplorável que eu não conseguia mais me olhar no espelho. Às vezes, quando eu ia lavar o rosto de manhã, eu chorava porque eu sentia todos os ossos da minha face de tão magro que eu estava. Eu tenho 1,83 m e eu estava pesando na época 67 quilos. Eu estava muito magro. A depressão tirou a minha vontade de viver, ela tirou a vontade de trabalhar, ela tirou a vontade de comer, ela tirou a minha vontade de viver. O fato é esse. Para mim, se eu morresse naquele momento, era melhor, era lucro. E aí ele falou assim: espera só um pouquinho, eu vou tomar um banho e a gente vai lá na casa dessa missionária. Ela ora pelas pessoas e ela fazer uma oração para você. Eu falei: beleza, vamos lá. Mas a minha intenção, assim, primária,
era de proporcionar a ele um bem-estar, uma alegria, para ele aceitar a minha proposta. Falar, beleza, agora eu vou para sua casa, né? E você vai lá para a casa da minha esposa, lá em Brasília. E aí a gente foi para a casa dessa missionária. Quando a gente chegou lá, que ele bateu no portão, ela veio atender, ele me apresentou a ela, os dois já se conheciam. Você já orava por ele, né? Já. E ele me apresentou a ela, e quando ela olhou para mim, ela cingiu os lábios, que é uma expressão que acho que ela faz muito, não sei, que ela sempre olha pra gente, né, aperta os lábios, fala... E balança a cabeça, como já soubesse o que Deus estava falando, o que estava acontecendo com a gente, né? Exatamente, pastor. E aí me convidou para entrar, a gente entrou, sentamos, né, na sala dela, no sofá, frente um para o outro. E o Fernando falou, olha, esse aqui é o Robson, e ele está precisando de uma oração, missionário. Aí ela falou assim, meu filho, não tem sido fácil não, né? Eu falei, não, missionário, não tem sido fácil. E a partir dali, pastor, ela começou a contar a minha vida. Está acontecendo isso. Quando ela começou a contar a minha vida, foi uma coisa muito ímpar na minha vida, assim, porque o Fernando, que estava comigo, começou a chorar. Meu Deus. E ele pegava assim na minha mão e falava, está acontecendo isso com você, e chorava. Ele não sabia? Ele não sabia. E chorava. Eu falei, poxa, a gente não é nem tão amigo assim, por que ele... E ela, está acontecendo isso, não é, filho? E chegou num ponto que eu também não resisti e desabei. Terminou ela orando e falou, olha, era um sábado, eu acho. Eu sei que ela falou assim, eu não oro, eu era na sexta. Eu sei que ela falou assim, eu não oro no domingo, mas você precisa voltar aqui 3 vezes. E uma dessas vezes estava dando no domingo. E eu passei a frequentar a casa dela, né, depois desses 3 dias, eu continuei a frequentar a casa dela praticamente todos os dias. A gente vai continuar a oração. E uma das coisas, pastor, que eu encontrei, como a Bíblia nos ensina, que é com laços, com cordas humanas e com laços de amor, uma outra coisa que de princípio eu não compreendi, é que ela falou comigo assim, você precisa fazer um jejum. É a primeira coisa que ela falou com você. Só que você está tão fraco que sozinho você não vai conseguir. Nós vamos fazer juntos 40 dias de jejum. Glória a Deus. Ela falou assim, qual o jejum que você quer fazer? Para mim fazer qualquer jejum naquele momento era fácil, porque eu já não estava comendo. Eu pouco me alimentava, mas eu falei com ela, a coisa que eu mais gosto é carne. Ela falou, então nós vamos ficar nós 2, 40 dias sem comer carne. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente foi indo, e ela me ajudando em oração, em jejum. Foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar. Se Deus não interfere na minha história, pastor, naquele momento, naquele exato momento, provavelmente não estaríamos hoje nesse bate-papo aqui gostoso. É verdade. Deus seja louvado. Tem uma passagem que fala em Coríntios que o sofrimento, quando ele é produzido e permitido pelo Senhor, ele produz arrependimento para a salvação, né? E como é difícil quando o Senhor nos atrai a esse lugar, porque talvez você não escutaria Deus se não fosse dessa forma, né? Mas porque às vezes nós vemos cheio de preconceito, sobre o Evangelho, né? Eu vim desse mundo da família, ainda não conheci o Senhor, e esse processo ele é muito doloroso, em nome de Deus. Esse processo ele é muito difícil. É muito doloroso. E quanto mais a gente resiste,
mais longo e mais doloroso é o processo. É basicamente aquela história da pessoa se afogando e geralmente a pessoa que vai socorrer, é melhor deixar a pessoa se afogar, perder as forças para se entregar. Então, a princípio, a gente vai lutar com as próprias forças, pastor. Eu tentei de todas as maneiras, eu viajei, eu passeei, eu fiz de tudo o que eu pensava naquele momento que ia me levantar. Mas a coisa só ia piorando, piorando. Ontem eu estava dizendo para os irmãos da igreja, esse processo de ser quebrado, de ir na casa do oleiro, de ser quebrado, né, para Deus moldar um vaso novo, é doloroso, não é fácil. Não é muito fácil. Porque até o processo do amassar do barro, né, o contato das mãos com o barro, ela vai apertando e vai arrochando, né, em alguns lugares que nós não gostaríamos que fosse mexido, né, mas quando o Senhor ele entra na nossa vida, irmão, o Senhor ele entra na casa por inteiro e ele não vai aceitar nenhum cômodo da casa que não pertence a ele. Então, quando ele entra no meu coração, no seu coração, no nosso coração, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele faz um processo incrível, que é simplesmente começar a nos transformar de dentro para fora. Mas como esse processo é um processo árduo e um processo que é necessário nós se deixarmos ser tratados pelo Espírito Santo, em nome de Deus. É um processo contrário àquele que ele falou com Paulo, quando Paulo pede ele para tirar o espinho da carne. Na verdade, a gente está cheio de espinhos e ele quer tirar, ao contrário de Paulo, né? Ele fala que... E também é a graça. Só que nesse processo, talvez os irmãos vão entender, quando a gente era pequeno, correndo aí pelos quintais, pelas ruas, né, e entrava um caco de vidro, um espinho, e a gente chegava até o pai e a mãe, a gente sabia que era necessário tirar, né, e o pai e a mãe iriam tirar, só que a gente tinha aquele medo, vai doer, vai doer, né, e o pai dizia, eu vou tirar, você vai caminhar direito, se deixar vai inflamar, né, vai ficar pior. Então, basicamente, é isso que Deus faz com a gente, pastor. Ele tira, né, os espinhos, ele tira as mazelas, esse quebrar do vaso, é a poda da árvore. Ele vai tirando as arestas, né? Não é fácil, não. Ao mesmo tempo, muito agradável, né, e gera também um certo prazer. No meio dessa tribulação toda, no meio dessa dor toda, no meio, né, de decepções, de tribulações, de provações, de incertezas, a gente encontrar o Senhor e Ele de alguma forma te dizer assim, eu te amo. Aleluia. É algo que todos deveriam experimentar. Aleluia. Todos deveriam experimentar. Eu vou contar um caso para vocês. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Antes de eu ir para a igreja, eu já frequentava monte. Sim. Antes de ir para a igreja? Antes de ir para a igreja. E aí um dia, eu cheguei à tardinha no monte, no pé do monte tem uma porteira. Eu desci da moto, abri a porteira para me passar com a moto. E quando eu estava fechando essa porteira, eu vi um buquê de flores no meio do mato. Nós estamos aqui em Minas Gerais, uma região de cerrado. Sim. Era um buquê assim perfeito. A princípio, eu me indignei com aquelas flores, porque eu achei que era uma outra coisa. Sim, entendo. E aí eu falei, não vou deixar isso aqui. Para mim, o monte, naquele momento, era o meu lugar de refúgio, era o meu lugar de encontro com Deus ali, era intocável para mim. Eu falei, não, vou tirar isso daqui, vou descer, vou colocar lá na rua. E aí, quando eu entrei, né, no meio do cerrado, eu percebi que não era algo que tinha sido colocado ali. Aquelas flores tinham nascido ali. Glória a Deus. E naquele momento veio assim na minha mente, né, Deus falando comigo, eu te amo. Glória a Deus. Eu te amo. Aleluia. Eu agradeci muito ao Senhor naquele momento, peguei a moto, acabei de subir. E quando eu chego no monte,
né, uma encosta bem íngreme e bem profunda, pastor, todo o monte era flores. Aleluia. Era flores. Glória a Deus. O sentimento que eu tinha dentro de mim, Aleluia. que às vezes muitas pessoas têm, né, que a gente não tem um valor nesse mundo, é como algo que não serve mais, é um sofá que a pessoa não quer mais e coloca na calçada, e esse sofá vai ficando ali porque também ninguém quer. Naquele momento, esse sentimento foi quebrado dentro de mim. Eu não sou um sofá velho que ninguém quer. Tem alguém que me ama, e esse alguém que me ama é Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Aquilo foi me renovando, foi me restaurando. A questão desse nosso processo, né, da maneira que a maioria vai para a presença do Senhor, é destruído. Quando eu chego na igreja, eu passei ainda muito tempo querendo a minha vida de volta. A antiga vida? A antiga vida, foi o Senhor restaura, restaura. É Deus tira o povo do Egito, mas o Egito não tira, não sai de dentro do povo, né? Exatamente. E um dia nesse mesmo monte, Uau. eu encontrei uma frutinha que quando eu era criança a gente saía pelo cerrado procurando essa frutinha. E eu achei um pé assim muito viçoso, cheio de frutinha. Aí eu peguei um, quando eu mordi, era cheio de bicho. Estava cheio de bicho, cheio de largatinho lá dentro. E aí o Senhor falou comigo assim, essa é a sua antiga vida. Uau. Come. Glória a Deus. Falei, Senhor, eu não vou comer essa frutinha, está cheia de bicho. Ele falou, mas é a sua antiga vida. Você não quer a sua antiga vida? Então come. Eu falei, Senhor, eu não quero mais minha antiga vida. Não, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi muito nova para mim. Nós somos amigos, então assim, a gente sempre conversa sobre monte. E essa das flores que ele se sentiu amado, essa eu não sabia. Que forte, homem de Deus. Até pouco tempo eu tinha, porque nessa época a gente estava numa campanha as campanhas de segunda-feira, e era a campanha de 7 unções. Eu me lembro que na época eu fui até o pastor Fidelis, a gente louva na igreja, a gente chega assim muito eufórico, pastor, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí eu falei com ele assim, pastor, campanha de 7 unções, por que a gente não compra uns óleos assim específicos, exatamente. E em cada culto a gente entrega para o irmão um vidrinho. Sim. Foi feito isso, né? Aí o pastor entrou lá dentro do quarto dele, voltou com a caixinha, falou, irmão, já comprei. Deus seja louvado, pastorzão é muito espiritual, né? Como nos ajudou. Voltando um pouco, nós queremos aqui agradecer por causa que, gratidão, ele falou da missionária que orou por ele. Meu irmão, essa irmã, ela é muito de Deus. Vocês não conhecem ela foi curada de 33 tumores de câncer. E hoje ela vive para apregoar a palavra de Deus, para orar por pessoas. E vocês estão vendo aqui, nós dois aqui, ó, ela é mãe da fé de nós dois. É a missionária imaculada. É uma irmã valorosa, uma irmã de Deus, uma irmã que nunca você chegou na casa dela, ela dispensou você, ou dispensaria você por qualquer motivo que seja. Você chegava sofrendo, eu chegava chorando, e ela sempre estava com uma palavra amiga, com uma palavra de incentivo. Então, gratidão a ela, né, homem de Deus? Gratidão, sempre. Por tudo que ela fez por nós. Homem de Deus. E como que foi, sabe, foram anos esse processo ou foi muito rápido na sua vida? Como que foi? Porque uma coisa é ir para a igreja, outra coisa é conhecer Jesus, né? Como que foi essas experiências com Deus? Como que isso aconteceu no seu coração? Porque tem pessoas aqui que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que talvez esteja passando a mesma coisa que você passou. Pensando em desistir da própria vida, sem motivação, a vida sem cor, a vida sem alegria.
O que você diria para essas pessoas? Olha, o processo, assim, a parte que eu vou dizer assim foi mais pesada, eu creio que tenha durado 1 ano e meio, mais ou menos. De intensidão mesmo. De intensidão mesmo. E durante esse 1 ano e meio, às vezes eu conto para os irmãos e eu achava até engraçado quando o irmão dizia assim que tinha feito um propósito de ir para o monte 10 dias, 15 dias, 40 dias, porque eu passei 420 dias indo no monte todo dia. Sério? Todo dia. Uau. Glória a Deus. Dentro desse processo, pastor, o que mais me impressiona hoje são as batalhas espirituais. Chegou um ponto assim tão visível que pessoas entravam na minha casa e constatavam assim ambas as partes, tanto a presença do bem, né? Teve uma época que eu operei das pernas, de varizes, e tive que ficar 15 dias deitado, não podia levantar. Então os irmãos que já me conheciam, iam visitar, às vezes entravam na minha casa e diziam assim: ó, você está ungindo a casa, eu estou sentindo um cheiro de óleo de unção, mas na verdade eu não tinha ungido, não. Da mesma forma, do outro lado, às vezes vinha uma opressão dentro de casa tão grande que eu não conseguia dormir dentro de casa. Nesse período de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio mais ou menos, eu dormia mais no monte. Eu falava com a minha família assim: eu estou indo trabalhar, mas era mentira. Eu saía cedo, ia para o monte, dava a hora do almoço, eu ia em casa e voltava para o monte. Então eu fazia assim, eu pegava o capim, fazia um travesseiro de capim, como espetava muito, eu colocava a Bíblia em cima, deitava na sombra e ali eu descansava. No monte eu conseguia dormir. Eu só fui dormir na minha cama, no meu quarto e na minha cama, quase 2 anos depois. Eu tinha um colchãozinho na sala e eu ficava ali a noite inteira, às vezes, assistindo televisão. Então, lendo a Bíblia, eu não conseguia deitar na minha cama, não conseguia deitar no meu quarto. E era assim, essa batalha, né? Uma das coisas que eu logo aprendi, né, que foi um ensinamento assim de Deus, do Espírito Santo, que uma dessas vezes que eu estava voltando do monte, eu cheguei em casa de tardinha, eu estava muito cansado. E eu fui tomar um banho, tomei um banho, e peguei um resto de comida que estava na geladeira e coloquei para esquentar. E fui descansar um pouquinho, deitei. Era aquele tempo assim, eu não ia dormir, era só para... Eu estava muito cansado, enquanto a comida estava esquentando, era só para me dar uma descansadinha, só que eu peguei no sono. E a gente tem uma mania, né, de colocar aqueles paninhos assim no vidro do fogão. E eu não sei como esse pano pegou fogo, aí começou a cair os pedaços, pegou fogo na lixeira de plástico, estava cheio de lixo. Do lado da lixeira era o armário da pia. Eu falei: você vai ver que não tem armário na pia, e o teto ainda é preto, eu deixo lá porque às vezes a gente conta essa história e as pessoas às vezes não acreditam, né? E eu dormindo, peguei no sono e comecei a sonhar que tinha um homem nesse monte que me pegava pelo pescoço. Eu me lembro assim perfeitamente da feição desse homem no sonho. Era um homem com cabelo mais ou menos aqui, cabelo bom, molhado, uma jaqueta preta com os frisos vermelhos, parecendo um roqueiro. E ele me pegava pelo pescoço e me dizia: eu vou te julgar lá embaixo. Meu Deus. E a casa pegando fogo. O mundo espiritual é muito real. Meu Deus. E a casa pegando fogo. E veio uma voz e me disse assim: repreenda ele em nome de Jesus. E no sonho eu comecei: eu te repreendo em nome de Jesus. Me solta em nome de Jesus.
me largue em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Isso vieram as pessoas vizinhas gritando. Eu acordei, eu me lembro que uma pessoa falou assim, você está morto? Sua casa está pegando fogo. E você não acordou? Não. Então, assim, era tão intenso, né, que esse mundo espiritual ele se materializava dentro da minha casa. Era um negócio assim sobrenatural. Que guerra. Batalha. O inimigo não queria te perder de jeito nenhum. Não. Mas que bom, né? Que Colossenses 1,13 fala que ele nos arrancou, né, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, assim, nós somos fruto do despojo, né? O Senhor, quando entrou em guerra na cruz do Calvário, Colossenses 2,15 fala que ele triunfou sobre toda principado e potestades, né? E o triunfo é algo muito incrível, que era como se fosse um desfile. Quando o exército vencia a batalha, ele vinha com todas as posses daquele que venceu, inclusive com os generais de guerra. Uhum. E eles vinham com seus cavalos brancos assim, ó, e expunha eles publicamente diante da sociedade, e eles começavam a comemorar a vitória, né? E Jesus fez isso por nós, meu irmão. Que amor é esse? Ele triunfou sobre toda principado e potestade na cruz do Calvário. Entenda algo, às vezes na sua vida você vai pensar que a única chance, a única possibilidade de acabar com o sofrimento e acabar com a dor seja acabar com a sua própria vida. Mas nós queremos aqui te falar algo, existe algo maior, existe uma esperança maior, e essa esperança é um só caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, aquele que me salvou, aquele que salvou o presbítero Robson, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Eu costumo dizer, presbítero, que nós damos chance para tudo na vida, né? A gente dá chance para amigo falar com a gente dá chance para namorada, às vezes dá chance para bebida, dá chance para os vícios. Dá uma chance para o Senhor, sabe? Se Ele não mudar a sua vida, meu querido, aí você faça aquilo que você quer, mas você vai ver. A Bíblia fala, vinde provai e vede que é bom. Vai ser a melhor coisa da sua vida, você dá uma oportunidade para que Jesus mude a sua vida de verdade. Mas se entregue, não é fácil, mas saiba que vai ser momentos de alegria na sua vida. Presbítero, e como que foi, sabe, a igreja, como que foi a comunhão dos irmãos nesse processo? Foi importante para você? Totalmente, pastor. É importante, né? Abaixo, né, do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a igreja na minha vida. É a minha segunda família. Dentro da igreja, encontrei pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas, pessoas que têm temor a Deus, pessoas que me ajudaram assim, né, de forma que eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse se colocar pronta a ajudar o outro ser humano. Foi a minha tábua de salvação, foi a igreja. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu não me canso de dizer, como está escrito na Bíblia, não se canse de fazer o bem. E eu não me canso de dizer, irmãos, congregue, irmãos. Congregue. Irmãos, Hebreus 10, 25, irmãos, 10, 25. Hebreus 10, 25 fala assim, ó, não descuideis de congregar, como é costume de muitos, ainda mais sabendo que o Senhor vai voltar. Sabe, igreja, só é igreja a partir onde 2 ou mais estiverem reunidos em torno do nome dele, aí nós se tornamos igreja. Você e eu sozinhos, nós somos templo, lugar de habitação, é diferente. Nós não somos igreja sozinhos. Coríntios 3,16 vai falar assim, vós não sabestes que vós é templo do Espírito Santo e ele habita em vós? Então, ou seja, nós somos lugar de habitação, mas igreja é um lugar de comunhão, é um lugar, meu querido, de aprendermos a lidar, sabe, com os irmãos, e aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, e é uma família, é algo extraordinário, foi muito importante na minha trajetória também. E esse bate-papo, irmãos, é justamente isso, para que alcance vidas de verdade. Nós estamos aqui, nós oramos antes de gravar, e o nosso intuito é sempre esse,
sabe, que o coração de pessoas venha a ser alcançado. Então, em nome de Jesus, não importa a igreja que você esteja, congregue, faça parte do corpo de Cristo. Amém, homem de Deus? Amém. Homem de Deus, o que você tem achado do evangelho de hoje? O que você tem pensado, o que tem sido pregado, como que a igreja brasileira tem sido direcionada? Você tem visto que tem sido algo saudável ou não? O que você acha sobre esse tempo que nós estamos vivendo? Pastor, sempre tem um remanescente que se mantém fiel, né, à palavra, mas como disse o Senhor, viria tempos que viriam os falsos profetas e por aí vai. O que a gente vê hoje, que o que mais agrada, né, a gente tratando assim o Evangelho como fonte de alimento, né, para o espírito e para a nossa alma, é que a gente é meio como criança, né, que é mais docinho, mais sobremesa, mais pudim, mais bolo, mas o arroz com feijão, a palavra simples que o Senhor nos deixou, né, que nos sustenta verdadeiramente, é essa palavra que nos dá força, que nos mantém no caminho. Essa hoje a gente tem que ter assim, mais preocupação, eu diria, né, de trazer a palavra de Deus, a reverência, os cuidados que a gente vê, né, durante toda a trajetória do povo de Deus. Era um zelo fantástico, era um zelo assim ao extremo. Se a gente fizesse a metade do que eles faziam, provavelmente a gente vai ser chamado de fanáticos, né, e por aí vai. Fariseu. Fariseu. Falso profeta. Por aí vai. Se chamaram o nosso Jesus de demoniado, imagina? Pois é, né? E quando ele deu uma palavra mais dura, os discípulos foram embora, né? Ficaram os apóstolos, e ele disse: olha, se vocês quiserem ir, né? E a palavra de Pedro é muito bacana, porque ele diz assim: para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos, se só o Senhor tem a palavra da salvação. Então, assim, a gente precisa ter mesmo reverência, não só na questão da palavra, mas tudo que é relacionado a Deus, ao culto a Deus, né, a nossa vida. Eu percebo assim que a gente é muito visto para todo lado e a gente às vezes nem percebe. Um dia desses eu levei uma TV para consertar e o rapaz pegou o meu telefone para mandar o orçamento. E quando ele me manda o orçamento, pela foto que eu tinha no WhatsApp, ele já manda assim: pastor. Eu não sou pastor, viu, gente? Na verdade, eu sou um evangelista. O pastor me chamou de presbítero, mas eu sou um consagrado evangelista. Evangelista? Evangelista. Consagrado lá na Brasil para Cristo, na Água Santa. Evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista é aquele que tem o dom, né? Do 1 a 1, né, varão? De falar do amor de Deus assim, ó, no contato. Vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que, né, quem encontra o evangelista, meu querido, encontra multidão de pessoas, né? Multidão de pessoas vão para a igreja, né? O evangelista tem esse dom, né? Tem essa facilidade de apregoar a palavra fora do púlpito, apregoa com pessoas, tem relacionamento muito fácil e atrai as pessoas para a presença de Deus. O evangelista tem esse dom, né? Pastor, eu oro a Deus que me capacite dia após dia, cada vez mais, porque o que eu vejo assim, as pessoas sofrem no mundo porque não conhecem que existe um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Pai que está pronto para acolher, abraçar e cuidar. Então, como evangelista, esse é o meu papel, de apresentar esse Deus, né, para esse mundo que tem hoje assim, valores muito distorcidos. Né? A gente vive numa sociedade hoje que o certo é errado, o errado virou certo. É verdade. E no meio dessa confusão toda, as pessoas sofrem, né? As almas gemem porque não conhecem a Deus. É verdade, é verdade. Acho que também a linguagem nossa também, ela tem que ser uma linguagem mais simples e mais assertiva, né, Val?
Você chegou a ser aquelas pessoas que, quando viam os cristãos, eles achavam assim, não, que povo bobo, porque a gente fica sendo inocente, né? Eu sempre morei do lado, né, de uma igreja evangélica. E às vezes, e também tem um campinho de futebol, Sim, sim. né, do lado da minha casa. Então, do lado, na frente, um pouquinho à frente, é uma igreja evangélica, sempre foi, é um terreno baldio que nasce uma igreja, eu acho isso fantástico. E do outro lado, mais para frente da rua, um campo de futebol. Então, domingo, às vezes a gente saindo para jogar, né, um futebolzinho, eu vi os irmãos indo para a igreja, provavelmente para a escola dominical, não sei. Mas eu sei que eu olhava assim, né, e o pessoal todo engravatado, domingo, de manhã, e eu, né, de bermuda, chinelo, uma chuteira na mão, sem camisa, eu falava, meu Deus, esse povo é muito bobo. Esse povo é muito bobo. E jogar futebol é muito melhor domingo de manhã do que ir para a igreja, né, para escutar, na época, né, na minha mentalidade, sei lá o quê. E havia até uma certa repulsa, né, porque a gente não quer saber da verdade. Se você não quer ser ser liberto das suas mazelas, né, dos pecados, das coisas que, na verdade, a gente sabe que é errado, mas a gente vai, né, de jeitinho brasileiro, encaixando daqui e dali na nossa vida. É verdade. A gente não quer ouvir a verdade e ser liberto dessas mazelas. Né? Pelo contrário, foge delas. Foge delas. Foge delas. Não chega e fala, não, mas depois. Né? Um dia eu vou. Um dia eu vou. E muitos amigos meus se converteram bem antes de mim, nem me chamavam. Robson, vamos lá fazer uma visita. Uma hora eu vou. Mas a hora é a hora de Deus, pastor. Eu sempre digo assim, eu não gosto aliás, a palavra diz isso, né? Não por força nem por violência. Porque o que eu vejo hoje são pessoas que vão para a igreja, às vezes prematuramente, e chega no meio do caminho e desiste, né? Abandona. E a gente convencer, ou o Espírito Santo, quer dizer, a gente não convence ninguém a nada. Mas a pessoa retornar para a presença de Deus, por mais que a gente pregue, ele sempre tem um argumento, ele conhece a palavra da mesma forma que a gente conhece, então eles têm argumento para rebater. E fica muito difícil dessa pessoa voltar para a presença de Deus, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. É só um trabalhar do Espírito Santo mesmo. Só. Mas nós cremos, Ageu 2,9 fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes você que baixou a guarda, que saiu da presença de Deus, meu querido, existe um Senhor que o amor dele é imutável. Enquanto há vida, há esperança. E o Senhor está de braços abertos, não para julgar, não para te apontar, não para mostrar as suas falhas e seus erros, mas simplesmente para te atrair e te abraçar. E depois disso há um processo de libertação, mas venha, volte, se humilhe diante da presença de Deus, se humilhe diante dessa glória maravilhosa do Senhor. Mas o Senhor, meu querido, Ele está te esperando de braços abertos. Ele não olha como o homem olha, Ele não aponta, olha, você deixou de ser, não. Ele só está de braços abertos. O Senhor nunca retira a mão dele do ser humano. É o ser humano que se afasta debaixo da proteção do Pai. Então volte para a casa do Pai, porque este é o seu lugar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os jovens. Como os jovens têm sido bombardeados no mundo de hoje, né, Varão? Essa questão de identidade, essa questão de aceitação, essa questão, de sexualidade. Como que você tem visto essa geração? Porque a gente ora muito nesse sentido de ser resposta de oração para o nosso tempo, né? E como que você tem visto os jovens de hoje? Pastor, os que estão dentro da igreja, eu admiro, porque eu sei que não é fácil. Né? Um jovem renunciar tudo que o mundo lhe apresenta e lhe oferece. Eu sei que não é fácil. Nós somos jovens, né? Fomos jovens e sabemos que não é fácil. Um jovem, por exemplo, chegar, né, na sua escola e ver outro jovem contar que ele foi numa balada, em que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e etc,
Isso provavelmente deve ser muito atrativo. E ele renunciar a isso para estar na presença de Deus, eu admiro esses jovens. Por outro lado, o jovem é um momento, assim, é uma fase da vida que a gente está mais exposto. E por que a gente está mais exposto? Porque a gente pensa que já sabe tudo. É verdade, né? é verdade. Que a gente já é dono do próprio nariz. Começa a trabalhar. E tem essa consciência, né, que agora eu consigo administrar a minha vida. Mas, na verdade, pouco sabe o jovem. Eu me lembro que eu escrevi isso numa capa da Bíblia de um pastor amigo meu, que quando eu era criança, eu achava que meu pai era um Deus. Eu admirava meu pai muito. Eu queria o tempo todo estar perto dele. Quando eu me tornei jovem, e eu saí de casa muito cedo, eu tinha 16 anos, e eu vendo... Para trabalhar ou para casar? Para trabalhar. Não foi desavença dentro de casa, não foi briga com os meus pais, com os meus irmãos, foi para trabalhar. Foi uma oportunidade que surgiu e eu fui. Mas quando eu me tornei jovem, né, e eu vendo todas as circunstâncias dentro do lar, né, dos meus pais, eu vi as brigas, as discussões e as negações que ele me fazia. Olha, pai, estou em tal lugar, não pode ir. Eu comecei a ter uma ideia contrária, né? Meu pai, que era Deus no céu e meu pai na terra, agora era o demônio no inferno, meu pai na minha carrasco. Falei, poxa, meu pai não me deixa nada, meu pai briga com a minha mãe, meu pai bebe, eu não quero ser como meu pai. Né? Aquela visão mudou completamente, a visão do jovem. 16 anos, mais ou menos. Por aí, acho que menos, que depois dos 16 aí eu já tomei meu rumo. Aí eu já era dono mesmo do meu nariz. Mas quando eu me tornei pai, o que eu percebi que eu sou exatamente igual ao meu pai. Bem-vindo ao mundo dos pais. São seres humanos normais, né, que tentando fazer o bem para o filho, às vezes a gente pode acertar, errar, mas a intenção do pai é sempre o bem-estar do filho, é que ele não passe aquilo que a gente passou de dificuldade, de erros, né? Mas até o jovem entender isso, pastor, é um processo longo de amadurecimento, né? Talvez só quando a gente se torna pai mesmo, para poder reconhecer que tudo aquilo, que todos aqueles nãos que a gente ouviu do pai e da mãe, não foi para nos castigar, para nos humilhar, né? Foi para que a gente não passasse por coisas que está cheia aí no mundo, que pai nenhum quer. Quem ama corrige, né, Deus? Quem ama corrige. O Senhor, ele faz um paralelo que ele nos corrige porque ele nos ama, né? E a gente vê hoje, pastor, né, são aqui na nossa região, a gente vê, são muitos jovens. Às vezes alguns nem chegam, são crianças ainda, né, perdendo as suas vidas prematuramente, violentamente. E eu vou dizer para vocês que tudo isso acontece por causa de um princípio. Um princípio que a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias prolonguem sobre a terra. Quando o filho ele desobedece o pai e a mãe, ele quebra esse princípio. Sim, é verdade. Então ele vai perder a vida prematuramente, como a gente tem, né, cansado de assistir, infelizmente. Isso está em Efésios 6:2, irmão. Honre o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Porque nós sempre falamos sobre os textos, porque nós entendemos que a nossa opinião está abaixo das Sagradas Escrituras ou alinhada com as Sagradas Escrituras. Então, quando ele fala, você jovem, não existe ninguém na terra que ama mais você que os seus pais. Não tem. Então, assim, escute os seus pais. Eu sei que às vezes o pai também erra, sabe? A gente admite que nós erramos, né? Só que, entenda, ele vai errar te amando. Não para te machucar, não para te entristecer. É porque o seu pai, a sua mãe, não existe ninguém, jovem,
mais, que te ama mais nessa terra que os seus pais. Ninguém. Então, assim, honre os seus pais, respeite os seus pais, porque se você respeitar o seu pai, é o primeiro mandamento com promessa, você vai bem na sua vida, porque você não cumpriu o princípio. Eu vejo muito que as pessoas querem viver propósitos, mas não querem cumprir princípios, né? E é impossível viver propósito sem cumprir princípios, né? E talvez, pastor, falando assim, eu estava dizendo aos irmãos que há vários focos de tribulação ao longo da história da humanidade. Algumas pessoais, né? Algumas localizadas de nações. Agora eu fico pensando assim, como que é um pai, uma mãe, né, receber a notícia que o filho, às vezes até criança ainda, foi assassinado de forma tão brutal, e esse pai, essa mãe sair e encontrar o seu filho, né, numa sarjeta de uma forma... Eu não consigo assim... talvez a minha mente não queira, né, visualizar esse cenário, mas se tratando de tribulação, né, de uma dor, eu acho que não tem coisa pior. Só de você falar isso já mexe muito com ele. Você falou aí de tribulação, já vou aproveitar o gancho já. O que você acha que nós... Da escravatura, não sei se é esse o termo certo, hein? Mas em todas essas passagens, há um processo, né, que o povo ainda está preso lá atrás. Quando, por exemplo, aboliu, né, essa coisa tão cruel que era aprisionar as pessoas, né, trabalhavam em troca de comida, essa libertação ainda demorou muito, porque não havia, né, aquele sentimento assim, a gente pode ir embora porque a gente tem um lugar, a gente tem um trabalho. Então a gente tem uma expectativa. Então era uma falsa liberdade, né? Exatamente. Eu te dou liberdade, mas não te dou condições de vida. Né? Exatamente. Tiraram as correntes. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas que continuam presas ao mundo, pessoas que conheceram a Cristo, confessaram Ele como seu único e suficiente Salvador, que passaram pelas águas e ainda retornaram, é porque a gente ainda está preso no mundo não por correntes, não por ideais, não por sentimentos, é por falta de expectativa. E é essa expectativa que a gente acabou de dizer aqui, né? Se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois. Importa que a gente esteja lá. Essa é a nossa expectativa, de estarmos, né, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, na presença, contemplando, conhecer Ele como Ele nos conhece. Glória a Deus. Será maravilhoso. Essa é a nossa alegria. Aleluia. Então, quando Deus nos tira do mundo, nos resgata do mundo, não é como eles fizeram com os escravos, né, que não deram para eles expectativa. Olha, se você sair, né, você pode até ter ouvido falar de um tal quilômetro, mas é mentira. Você vai se perder na mata, vai morrer de fome, de frio, vai ser comido por lobo, por onça. Então eles preferiram permanecer dentro das senzalas, ainda que não houvesse mais correntes e cadeados nas portas das senzalas. As suas mentes não tinham expectativa, e isso manteve eles por muito tempo ainda presos. Deus, Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, tão amoroso, que Ele nos dá a liberdade e a expectativa. Glória a Deus. Ele diz assim, eu estou esperando vocês. Aleluia. Estou esperando vocês aqui. Oh, Pai, obrigado. E isso é maravilhoso. Esse é o meu recado que eu deixo para vocês. A nossa esperança e a nossa expectativa é estarmos com o nosso Senhor, onde não haverá mais choro, mais doença, mais tristeza, mais rancor, mais lágrimas. Será uma eternidade de plena alegria e paz na presença do nosso Deus. Aleluia. Obrigado. Pastor Samuel Fernandes. Obrigado mesmo. Sem palavras. Irmãos, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente quem que você gostaria que a gente convidasse aqui para o canal. Deus te abençoe. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo cada dia mais te encha e de glória em glória, de vitória em vitória, um dia alcançarmos esse céu, esse lugar celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.